E se eu te dissesse que existe um momento onde a alma simplesmente para de voltar, que existe uma linha invisível que, uma vez cruzada, significa que você nunca mais precisará reencarnar? Raymond Moody dedicou 50 anos investigando o que acontece após a morte e o que ele descobriu sobre o fim do ciclo das almas. Vai contra tudo que você ouviu sobre reencarnação. A maioria das pessoas acredita que reencarnamos infinitamente, que é um processo sem fim. Mas, e se eu te dissesse que existe um propósito específico para cada vida, e que quando esse propósito é cumprido, a alma ascende para algo completamente diferente? Antes de continuarmos, preciso te alertar sobre algo. O que vou revelar nos próximos minutos pode mudar completamente sua percepção sobre por que você está aqui. Se você sente que esta vida é diferente das outras, que existe algo que você precisa completar, preste muita atenção, porque os sinais de uma última vida são mais sutis do que você imagina. Raymond Moody, em seu livro Retornando, investigou centenas de casos de regressão a vidas passadas, e algo estranho começou a aparecer nos relatos. Certos pacientes, sob hipnose profunda, não conseguiam acessar vidas futuras quando questionados sobre o que vinha depois desta vida. Eles descreviam apenas luz, apenas expansão, como se o ciclo tivesse terminado. Isso intrigou profundamente Moody, porque algumas almas tinham dezenas de vidas passadas para explorar, enquanto outras pareciam estar no final de uma jornada muito mais longa. A resposta veio de uma fonte inesperada. Michael Newton, um hipnoterapeuta que trabalhou independentemente de Moody, desenvolveu uma técnica para acessar o que ele chamou de vida entre vidas, o espaço onde a alma existe entre as encarnações. E o que ele descobriu confirma exatamente o que Moody suspeitava. Segundo Newton, em seu livro Jornada das Almas, que vendeu mais de 750 mil cópias, as almas não reencarnam aleatoriamente. Existe uma hierarquia, uma estrutura e, mais importante, existe um ponto de graduação. Newton identificou que as almas emanam diferentes cores de luz, dependendo do seu nível de desenvolvimento. Almas iniciantes irradiam tons claros, quase brancos. Conforme evoluem, passam por vermelho, amarelo, verde, até chegarem ao azul profundo e violeta. E quando atingem o violeta, algo extraordinário acontece. Mas, calma, antes de explicar o que acontece no nível final, preciso te mostrar como funciona esse processo de evolução. Porque entender isso vai mudar completamente como você vê sua própria jornada. A maioria das tradições espirituais fala sobre reencarnação como um ciclo infinito de sofrimento. O budismo chama de samsara. O hinduísmo fala sobre o ciclo de nascimento e morte. Mas tanto Moody quanto Newton descobriram algo que essas tradições antigas já sabiam, mas que foi esquecido ou mal interpretado ao longo dos séculos. O ciclo não é uma prisão, é uma escola, e toda escola tem uma formatura. Segundo as pesquisas de Newton, baseadas em milhares de sessões de hipnose regressiva, a alma tipicamente passa por 35 estágios de desenvolvimento. Cada estágio pode requerer múltiplas vidas para ser completado. E a jornada completa pode levar mais de 100 encarnações. Mas aqui está o ponto crucial que a maioria das pessoas não entende. Não é sobre quantidade de vidas, é sobre qualidade de aprendizado. Newton escreveu algo que considero uma das revelações mais importantes de toda a sua pesquisa.
Ele disse que não é um pré-requisito absoluto que almas tenham centenas de vidas físicas para avançar. Algumas almas progridem mais rápido, outras precisam de mais tempo. O que importa é a profundidade da transformação interior. E aqui que a pesquisa de Bruce Greyson, professor emérito de psiquiatria da Universidade de Virgínia, adiciona uma camada fascinante. Greyson estudou experiências de quase morte por décadas e desenvolveu a escala Greyson para medir a intensidade dessas experiências. E ele notou um padrão perturbador: pessoas que passaram por experiências de quase morte frequentemente retornam com uma certeza absoluta de que esta é sua última vida. Não uma esperança, não uma crença, uma certeza visceral que eles não conseguem explicar racionalmente. Greyson documentou que muitos desses experienciadores relatam ter recebido informações durante a experiência, informações sobre o propósito de suas vidas, sobre o que ainda precisavam completar. E alguns relataram ter sido informados de que, ao completar essa missão, não precisariam retornar. Isso levanta uma questão profunda. Como a alma sabe quando terminou? A resposta, segundo as pesquisas combinadas de Moody, Newton e Greyson, envolve o que Newton chamou de revisão da vida expandida. Quando estamos no espaço entre vidas, temos acesso a uma perspectiva muito mais ampla. Podemos ver não apenas esta vida, mas todas as nossas encarnações anteriores. E, mais importante, podemos ver os padrões. Imagine que cada vida é como um capítulo de um livro muito longo. Enquanto estamos vivendo um capítulo, só conseguimos ver aquela história específica. Mas no espaço entre vidas, podemos ver o livro inteiro. Podemos ver como cada capítulo se conecta, quais lições foram aprendidas, quais ainda precisam ser dominadas. E existe um momento em que a alma percebe que o livro está completo. Mas o que exatamente significa completar o ciclo? O que acontece quando a alma ascende? Aqui entramos em território que desafia nossa compreensão linear. Newton descreveu o estágio final como a alma velha. E a característica principal das almas velhas não é sabedoria acumulada ou conhecimento superior. É algo muito mais sutil. É a capacidade de encontrar unidade dentro da diversidade. Pense sobre isso por um momento. A maioria de nós passa a vida inteira tentando ser especial, tentando se destacar, tentando provar nosso valor. Mas as almas velhas operam de um lugar completamente diferente. Elas já não precisam provar nada, já não precisam acumular, já não precisam competir. Isso não significa passividade. Newton foi muito claro sobre isso. Almas velhas ainda agem no mundo, ainda fazem escolhas, ainda enfrentam desafios, mas fazem isso a partir de um centro imóvel. Uma paz que não depende de circunstâncias externas. E é aqui que preciso pausar e te fazer uma pergunta direta. Você se reconhece nisso? Porque os sinais de uma última vida são muito específicos. E se você está assistindo este vídeo, existe uma probabilidade significativa de que algo ressoou em você. Quando eu mencionei a possibilidade de estar vivendo sua última encarnação. Deixa eu te mostrar os sinais que tanto Moody quanto Newton identificaram em pessoas que estão completando seu ciclo. O primeiro sinal é uma sensação persistente de não pertencimento. Não é depressão, não é isolamento social, é algo mais profundo. Uma sensação de que este mundo não é seu lar verdadeiro, e se existisse um ponto final na jornada da alma, um momento definitivo, onde ela simplesmente para de retornar. Raymond Moody,
um nome que ecoa pelos corredores da pesquisa sobre a vida após a morte. Dedicou 50 anos a desvendar esse mistério. E o que ele descobriu sobre o fim do ciclo da alma desafia tudo o que você já ouviu sobre reencarnação. Imagine uma linha tênue, invisível, que, uma vez cruzada, significa que você nunca mais precisará reencarnar. Talvez você sinta que está aqui de passagem, que existe algo além, que você vagamente lembra, mas não consegue acessar completamente. O segundo sinal é uma fadiga existencial que vai além do cansaço físico. É como se a alma estivesse cansada de repetir padrões, cansada de jogos sociais, cansada de ambições que parecem vazias quando alcançadas. Isso não significa que você não tem energia. Significa que sua energia só se ativa para coisas que realmente importam. O terceiro sinal é uma capacidade natural de ver através das ilusões. Você percebe quando pessoas estão mentindo. Não porque seja desconfiado, mas porque simplesmente vê. Você entende motivações ocultas, percebe jogos de poder que outros nem notam. E isso pode ser isolante, porque você vê coisas que outros preferem ignorar. O quarto sinal é uma compaixão que transcende julgamento. Você consegue olhar para pessoas que fazem coisas terríveis e, em vez de ódio, sentir uma tristeza profunda, porque você vê a dor por trás das ações, vê o medo por trás da agressão, vê a alma ferida tentando sobreviver da única forma que conhece. O quinto sinal é uma relação diferente com o tempo. Você sente que as horas passam de forma estranha. Momentos de presença parecem durar eternidades, enquanto anos inteiros podem parecer ter passado em um piscar de olhos. É como se seu senso de tempo já não estivesse totalmente ancorado na realidade linear. O sexto sinal é uma sabedoria que você não sabe de onde veio. Você simplesmente sabe certas coisas. Não porque estudou, não porque alguém te ensinou, você sabe. E quando confirma essas intuições através de livros ou experiências, não fica surpreso. Apenas reconhece o que já sabia. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre esses sinais. Eles não são um prêmio, eles são um desafio, porque a última vida não é mais fácil que as outras. Na verdade, frequentemente é mais intensa. Michael Newton explicou isso de uma forma que considero brilhante. Ele disse que a alma, antes de encarnar pela última vez, escolhe especificamente os desafios mais difíceis que ainda não dominou. É como um estudante que, no último ano da universidade, escolhe as matérias mais avançadas. Não porque seja masoquista, mas porque sabe que é a última oportunidade de completar certos aprendizados. Isso explica porque muitas pessoas espiritualmente avançadas passam por sofrimentos intensos. Não é punição, é escolha. Uma escolha feita antes de nascer, quando a alma tinha uma perspectiva muito mais ampla sobre o que realmente importa. Raymond Moody documentou algo fascinante relacionado a isso. Em suas pesquisas sobre experiências de quase morte, ele notou que pessoas que retornam frequentemente descrevem ter tido uma escolha. Uma escolha sobre voltar ou não para o corpo físico. E aqui está o detalhe crucial. Algumas dessas pessoas relataram que foram informadas de que, se voltassem, seria pela última vez, que haviam completado seus contratos kármicos e esta era uma encarnação de finalização. Mas o que acontece quando a alma finalmente cruza essa linha? O que existe além do ciclo de reencarnações? Esta é talvez a pergunta mais difícil de responder, porque estamos tentando descrever algo que transcende nossa experiência humana.
Mas tanto Michael Newton quanto Raymond Moody coletaram relatos que nos dão vislumbres. Newton descreveu o que acontece como uma fusão gradual com consciências maiores. Não é uma dissolução do eu, é uma expansão. Como uma gota de água que se junta ao oceano, mas ainda mantém sua essência individual. Você não deixa de existir. Você se torna parte de algo infinitamente maior, enquanto ainda mantém sua perspectiva única. O filósofo budista Ken Wilber especulou sobre isso em relação às experiências de quase-morte. Ele sugeriu que o encontro com a luz que tantas pessoas descrevem é, na verdade, um encontro com níveis mais elevados de consciência, e que a razão pela qual a maioria das pessoas retorna é porque ainda não desenvolveram a capacidade de sustentar aquela intensidade de presença. Isso se alinha perfeitamente com o que Newton descobriu. Almas que ainda precisam reencarnar frequentemente descrevem a luz como algo avassalador, algo que não conseguem suportar por muito tempo. Mas almas mais evoluídas descrevem a mesma luz como lar, como algo familiar, como um retorno a algo que sempre foram. Existe uma passagem nas pesquisas de Moody que sempre me impressionou. Ele documentou vários casos em que pessoas, durante experiências de quase morte, encontraram o que descreveram como seres de luz. E esses seres comunicaram algo consistente através de diferentes culturas e religiões. Lembra quando mencionei no início que algumas almas sob hipnose não conseguiam ver vidas futuras? Isso se conecta diretamente com o que esses seres de luz comunicaram. Porque as almas que estão no final do ciclo recebem uma mensagem diferente das que ainda têm muitas jornadas pela frente. A mensagem era esta: vocês estão aqui para aprender a amar. E quando esse aprendizado estiver completo, vocês voltarão para casa. Parece simples demais, quase decepcionante na sua simplicidade. Mas quando você mergulha mais fundo, percebe a profundidade desse ensinamento. Amar não significa apenas sentimentos calorosos. Significa ver a realidade como ela é, sem distorções do ego. Significa agir a partir da compaixão mesmo quando é difícil. Significa perdoar não porque seja uma virtude, mas porque você genuinamente entende que todos estão fazendo o melhor que podem, dado seu nível de consciência. E isso leva tempo. Muitas vidas, na maioria dos casos. Mas existe algo que pode acelerar esse processo. Algo que tanto as tradições espirituais antigas quanto as pesquisas modernas concordam. Consciência. Não consciência no sentido de estar acordado versus dormindo. Consciência no sentido de presença, de atenção, de observar seus próprios padrões em tempo real, de notar quando o ego está reagindo, de escolher respostas ao invés de automaticamente reagir. Cada momento de verdadeira consciência, segundo Michael Newton, conta como anos de evolução inconsciente. Porque quando estamos conscientes, não estamos apenas vivendo a experiência, estamos integrando-a. Estamos aprendendo em tempo real, ao invés de precisar repetir a lição em vidas futuras. E aqui que a informação se torna prática, porque se você está assistindo isso, existe uma probabilidade significativa de que você está em um estágio avançado de evolução. Não porque assistir vídeos espirituais seja um sinal de evolução, mas porque a própria curiosidade sobre esses temas indica algo. Almas jovens raramente se interessam por questões de significado último. Estão ocupadas demais conquistando, acumulando, provando seu valor no mundo material. E não há nada de errado com isso. É exatamente onde elas precisam estar para seu nível de desenvolvimento. Mas se você sente uma atração magnética por entender o que existe além do visível, se você passou noites em claro,
pensando sobre o propósito da vida. Se você já teve momentos de percepção expandida, onde tudo parecia fazer sentido, esses são sinais. Não estou dizendo que você está vivendo sua última vida. Ninguém pode afirmar isso com certeza, exceto você mesmo. E mesmo assim, apenas em momentos de clareza profunda. Mas estou dizendo que a própria curiosidade sobre essa possibilidade é significativa. É um chamado, talvez um sussurro do universo. Deixe eu compartilhar algo que Bruce Greyson documentou em sua pesquisa na Universidade de Virgínia. Ele notou que pessoas que passaram por experiências de quase morte frequentemente perdem o medo da morte. Não gradualmente, instantaneamente. E junto com isso, perdem também o medo de viver plenamente. Porque esses dois medos estão conectados. O medo da morte é, na verdade, medo de não ter vivido. Medo de chegar ao fim e perceber que desperdiçamos nossa oportunidade. E quando esse medo desaparece, surge uma liberdade que poucas pessoas experimentam, uma leveza na alma. Segundo Bruce Greyson, essas pessoas se tornam mais presentes, mais compassivas, mais dispostas a tomar riscos significativos, mais capazes de amar sem medo de perda e, paradoxalmente, mais desapegadas de resultados. É como se tivessem descoberto um segredo. Isso se alinha perfeitamente com o que Michael Newton descreveu como características de almas velhas. Elas vivem com uma intensidade tranquila. Participam plenamente da vida sem se perder nela. Amam profundamente sem se apegar destrutivamente. É um equilíbrio delicado e belo. A conferência da IANDS de 2025 tem como tema Vida após Vida, celebrando 50 anos desde que Raymond Moody publicou seu livro revolucionário. E um dos tópicos centrais é exatamente este: a transformação que ocorre quando alguém genuinamente compreende que a morte não é o fim. Essa compreensão muda tudo. Não apenas como você vê a morte, mas como você vê cada momento da vida. Porque se você sabe que existe continuidade, cada escolha ganha peso, cada relacionamento ganha profundidade, cada desafio ganha propósito. Como se cada ato fosse um tijolo na construção de algo maior. Você para de adiar, para de esperar que a vida real comece amanhã. Para de guardar seu amor para ocasiões especiais, porque percebe que esta ocasião, este momento, esta vida é especial, única. E se for sua última, pense nisso por um momento. Se esta realmente for sua última encarnação, como você gostaria de vivê-la? Essa pergunta não é retórica, é prática. Porque, independentemente de ser sua última vida ou não, viver como se fosse pode transformar completamente sua experiência. É um chamado à ação, um convite à autenticidade. Michael Newton descobriu algo curioso em suas pesquisas. Almas que estão em seus últimos estágios de evolução frequentemente escolhem vidas simples, não buscam fama, não acumulam riquezas, não deixam legados visíveis. Em vez disso, focam em presença, em qualidade de conexão, em profundidade ao invés de amplitude. Isso desafia completamente nossa cultura que valoriza realizações externas, que mede sucesso em termos de poder, dinheiro e reconhecimento. Mas faz sentido quando você entende a perspectiva da alma. O que realmente importa no final das contas. Voltando ao que Michael Newton descreveu sobre os níveis de evolução. As almas no estágio violeta frequentemente escolhem encarnações como professores, curadores, artistas ou simplesmente pessoas que tocam vidas de formas sutis. Não precisam de plataformas enormes, não precisam de reconhecimento público.
Uma conversa no momento certo pode ser tão transformadora quanto um livro que vende milhões. Para uma alma que já viveu dezenas ou centenas de vidas, já foi rei e mendigo, já experimentou todos os extremos da condição humana. O que resta a conquistar? O único território inexplorado é a profundidade, a capacidade de estar completamente presente, de amar sem reservas, de servir sem esperar retorno. Uma jornada interior. Pesquisas da Universidade de Virgínia, onde Bruce Greyson trabalhou por décadas, documentaram casos fascinantes de crianças que parecem carregar memórias de vidas passadas. Alguns desses casos mostram padrões intrigantes. Crianças que demonstram uma maturidade inexplicável, que fazem perguntas sobre a morte sem medo, que parecem ter chegado já sabendo certas coisas que levariam décadas para aprender. É como se tivessem um mapa. Ian Stevenson, colega de Bruce Greyson, estudou mais de 2.600 casos de crianças com memórias de vidas passadas. E ele notou que algumas dessas crianças pareciam ter uma urgência estranha, como se soubessem que tinham uma missão específica para completar. Como se esta vida fosse diferente das outras de alguma forma fundamental. Eu sei que você que está assistindo até aqui não é como a maioria das pessoas. E você busca algo mais profundo. E é por isso que quero te convidar a fazer parte de algo maior. Quando você clica no Super Thanks, você não está apenas apoiando este canal. Você está apoiando a disseminação de conhecimento que a maioria dos canais ignora. Conhecimento que pode genuinamente transformar vidas. Você se torna parte de uma comunidade de buscadores. Não é sobre dinheiro. É sobre posicionamento. Sobre dizer com suas ações que esse tipo de conteúdo importa. Agora, voltando ao que realmente importa aqui. Se você chegou até este ponto do vídeo, provavelmente algo ressoou profundamente em você. E quero te deixar com uma reflexão prática. Os pesquisadores que estudaram a evolução da alma concordam em um ponto crucial. Não importa em qual estágio você está. O que importa é como você vive este momento, esta escolha, esta respiração. Porque cada momento de presença genuína, cada ato de amor incondicional, cada instância de perdão verdadeiro, acelera exponencialmente sua evolução, não em vidas futuras. Agora, neste instante, o filósofo hindu descreveu moksha, a libertação do ciclo de reencarnações, não como algo que acontece após a morte, mas como algo que pode acontecer enquanto ainda estamos vivos, quando todas as ilusões se dissolvem, quando o ego para de lutar, quando finalmente descansamos no que sempre fomos. Raymond Moody, em 50 anos de pesquisa, chegou a uma conclusão surpreendentemente similar. Ele escreveu que as experiências de quase morte nos mostram que a morte não é uma transição para outro lugar. É um despertar para o que sempre esteve presente. A luz que as pessoas encontram não vem de fora, vem de dentro. É a própria consciência reconhecendo sua verdadeira natureza. Se isso é verdade, então a questão não é realmente se esta é sua última vida. A questão é, você está acordado agora? Porque se a libertação é possível neste momento, então cada momento é uma oportunidade. Cada desafio é um convite. Cada relacionamento é um espelho. E talvez seja isso que significa estar no final do ciclo. Não uma fuga do mundo, mas uma presença tão completa que a separação entre eu e outro, entre vida e morte, entre este mundo e o próximo, simplesmente deixa de existir. Uma unidade.
Raymond Moody documentou que pessoas que tiveram experiências profundas de quase morte frequentemente retornam dizendo que entenderam que somos todos um, não como conceito filosófico, como experiência direta, como uma verdade vivida. E quando essa verdade é integrada, o que resta a aprender? E do que resta a conquistar? O ciclo não termina porque você passou em um exame. Termina porque você finalmente compreendeu que nunca houve separação. Que a jornada foi sempre uma ilusão. Uma ilusão necessária para que você pudesse se lembrar do que já era. Então, reencarnação ou ascensão? Talvez essa seja a pergunta errada, porque a separação entre os dois conceitos pode ser uma ilusão em si. Michael Newton documentou que, mesmo após a graduação do ciclo terrestre, a consciência continua evoluindo. Não para de aprender, não para de expandir, apenas muda de dimensão, muda de escola. Mas a jornada continua infinitamente. Isso pode parecer desanimador para quem busca um fim definitivo, uma chegada final. Mas quando você realmente absorve essa perspectiva, ela se torna profundamente libertadora, porque significa que não existe fracasso real, não existe ficar para trás. Cada consciência, em seu próprio ritmo, está caminhando para o mesmo destino. Talvez a verdadeira questão seja: e você está pronto para acordar? Não em alguma vida futura, não após a morte, agora. Porque se os pesquisadores estão certos, se Raymond Moody, Michael Newton e Bruce Greyson dedicaram suas carreiras a investigar algo real, então o portal para a libertação não está em algum lugar distante, está aqui, neste exato momento, nesta respiração que você está tomando agora. A alma que está lendo estas palavras através dos seus olhos já sabe disso, já sempre soube. Talvez seja a hora de parar de procurar e simplesmente lembrar, de confiar no que você sente, de honrar a jornada que te trouxe até aqui. Agora eu quero ouvir de você. Você sente que está vivendo sua última vida? Quais sinais você reconhece em si mesmo? Ou você acredita que ainda tem muitas jornadas pela frente? Conta nos comentários. Suas experiências ajudam outros buscadores a entender suas próprias jornadas. E se este vídeo tocou algo profundo em você, compartilhe com alguém que também está buscando respostas, porque às vezes, uma única informação no momento certo pode mudar o curso de uma vida inteira. Até o próximo vídeo. Cuide bem da sua alma.